Mesmo que ele dissesse que essa dor é pequena, frente àquela que você poderia enfrentar, por isso ela é necessária nesse momento, você não ia entender e chamaria ele de injusto. Por essa razão, mesmo que nós não entendamos as explicações, você e eu precisamos só nos lembrar de uma coisa: ele não saiu de perto. É a dor que não está te deixando ver, mas ele está bem pertinho, te abraçando bem perto ao peito, para te confortar e te consolar. O título da nossa reflexão de hoje é Calamidade, ou melhor, Esperança e Calamidade. Será um sermão que está baseado no texto de Hebreus capítulo 11. Então, se você quiser já ir abrindo a sua Bíblia. Todos nós em nossas vidas já enfrentamos situações de calamidades. Todos nós. E ao enfrentarmos essas situações de calamidade, nós podemos questionar a Deus. Será que Deus se importa? Será que Ele se lembra de nós? Será que Ele cuida de nós? Todos nós já passamos pelo vale da sombra e da morte. Todos nós já precisamos orar: Senhor, livra-nos do mal. Todos nós já perguntamos: até quando, Senhor? Todos nós já pedimos: Senhor, julga de forma justa, Senhor. Afinal de contas, no mundo em que vivemos, a calamidade é uma realidade. São catástrofes que acontecem em nossa vida, onde até os mais fortes são encontrados fracos. Quem nunca teve de passar por uma crise pessoal? Quem nunca recebeu um telefonema num horário inesperado para descobrir a pior notícia possível? Eu gostaria de te convidar a lembrar-se das várias vezes que as tragédias assaltaram sua vida e levaram embora a esperança. Lembre-se, por exemplo, do seu primeiro trauma. Lembre-se daquela situação de dor. Lembre-se do choro que custou a ser secado. Lembre-se dos momentos de angústia, onde sozinho, só você e Deus, você clamava: Senhor, estás aí? O fato é que a sensação de estar passando por essas calamidades é a sensação que se aproxima bastante da morte. Nós quase não conseguimos ver vida em momentos de calamidade. Qual é a sensação de estar ao lado do caixão de alguém que você ama? Qual é a sensação de olhar o fim da existência de alguém que foi ou que fez a diferença na sua vida? Qual é a sensação de visitar alguém num leito de UTI e saber que a iminência da morte é real? Qual foi a sensação de descobrir uma traição? De ver a família sendo destruída? Qual foi a sensação de descobrir que aquele ou aquela a quem você confiou tudo traiu a sua confiança? Qual é a sensação de sofrer um golpe? De perder recursos? De descobrir que o patrimônio pelo qual você tanto trabalhou foi roubado em poucos segundos? A tragédia, a catástrofe. Quem nunca foi ferido pela vida? Doenças, acidentes, divórcios, dificuldades financeiras, morte. Se você disser que nada disso aconteceu na sua vida, eu tenho uma péssima notícia. Em algum momento vai acontecer. Porque nenhum ser humano passa por essa existência sem as catástrofes, sem as calamidades. Então, em agonia por esses momentos, nós perguntamos: Deus, estás aí? O Senhor está prestando atenção no que está acontecendo nessa terra? O Senhor entende a profundidade da dor? O Senhor ouve os nossos clamores? E às vezes parece que as orações feitas voltam para nós como envelopes fechados com o carimbo de endereço desconhecido. Deus nem leu, Deus nem ouviu, Ele nem prestou atenção. Queridos, não é bíblico e nem verdade a ideia de que nós vamos passar por esta existência sem enfrentar problemas. Mesmo os maiores heróis da fé enfrentaram momentos muito difíceis, muito desafiadores. Eu quero te convidar a ler comigo os versos 32 ao verso 38 do livro de Hebreus, no capítulo 11.
Quando aqui o apóstolo Paulo diz, quanto mais eu preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel ou os profetas que os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a serem libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andaram vestidos em peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Percebem? Os heróis da fé acumulam muitas vitórias. E vitórias incríveis. Conquistas de reinos, vitórias em batalhas, boca de leões fechadas, chamas de fogo que não queimavam, não são vitórias? Só que todas essas vitórias não foram deles. Foi do Deus que protegia e que cuidava deles. Contrapartida, nós vemos alguns heróis da fé que enfrentaram tortura, apedrejamentos, zombarias, açoites, prisões. Eles foram cerrados ao meio, como no caso do profeta Isaías, mortos ao fio da espada, como o apóstolo Paulo. Eles foram necessitados, afligidos, maltratados. Esse mundo não era digno deles. E nem parece os mesmos que receberam a vitória que nós acabamos de ler. Este texto é um duro golpe na atual teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade coloca na boca de Deus uma frase que é do diabo: tudo te darei se prostrado me adorares. É um evangelho materialista. É uma ideia de que o resultado único de servir a Deus é a extinção da pobreza no mundo. Então, se você serve a Deus, você não precisa mais enfrentar problemas. Você tem tudo à sua disposição, e isso vem através das riquezas, das posses. Essa ideia materialista aplicada ao evangelho gera uma falsa doutrina que nós chamamos de o evangelho da prosperidade. A ideia de que servir a Deus é sinônimo inquestionável de prosperidade. Essa ideia ela é pagã, ela é herética e ela é perigosa. Não que Deus não possa nos abençoar, Ele pode e Ele faz. Em várias vezes na Bíblia nós vemos Deus abençoando seus filhos e trazendo a eles vitórias. Nós lemos algumas das vitórias dos heróis da fé, não lemos? Coisas maravilhosas. O ponto é que na mente de alguns, toda vez que alguém serve a Deus, inquestionavelmente ele terá apenas vitórias. Apenas vitórias. E esta não é uma realidade da Bíblia. Essa ideia da prosperidade absoluta é uma negação da fé, é uma negação da Bíblia, é uma negação da realidade da existência humana, é uma negação da antropologia bíblica, da doutrina de pecado e salvação, e pior, é uma negação das profecias, da escatologia bíblica. Não. Servir a Deus não significa imunidade contra as calamidades, não significa riqueza absoluta, não significa prosperidade absoluta e inquestionável. Servir a Deus não significa isso. Pelo contrário, é bem provável que muitas pessoas que aqui estão hoje já fizeram o seguinte questionamento: por que eu estou enfrentando esses problemas se eu sou uma pessoa que serve a Deus? Por que eu passo por momentos tão difíceis se eu sou uma pessoa boa? Eu tento ser bom para aqueles que estão ao meu redor, não faço mal a ninguém. A última vez que alguém me fez esse questionamento, eu respondi: escuta, por que você não passaria por problemas só porque você é uma pessoa boa?
Você não vive no mesmo mundo que eu? Você não vive na mesma realidade de pecado que eu vivo? Você acredita que a justiça divina ocorre antes da primeira morte? Na Bíblia não é assim que as coisas acontecem. A justiça final de Deus ocorre após a primeira morte. Você pode depois estudar de forma mais aprofundada Daniel capítulo 12, verso 2 e João 5, 29. O fato é que existem momentos na vida em que Deus parece fazer todo sentido. É verdade, nós entendemos a Deus e até o domesticamos. Mas existem outros momentos que ele simplesmente não faz sentido algum. Deus é completamente ilógico. Não faz sentido. Nós questionamos os planos de Deus. Nós questionamos os métodos de Deus. Nós questionamos as escolhas divinas porque elas simplesmente não fazem sentido. E o que fazer quando Deus não faz sentido? Como entender os seus planos quando as coisas saem do controle? Como lidar quando Deus parece não se encaixar na lógica humana? E pior do que isso, o que fazer quando Deus, além de tudo isso, parece ficar em silêncio? Parece que Ele virou as costas e nos abandonou à nossa própria sorte. Existe uma história da Bíblia que fala muito sobre isso. Você deve se lembrar da história de Jó. Há um livro no Antigo Testamento inteiro dedicado a contar sua história. E em muitos momentos, Jó, que é descrito logo no começo do livro como um homem íntegro, correto, temente a Deus e que se desviava do mal, ele perde suas posses, ele perde sua família, ele perde os amigos, ele perde a saúde. E então, nessa circunstância de completa calamidade, nós o encontramos procurando a Deus. E ele diz assim: se eu pudesse pelo menos encontrá-lo, se eu apenas pudesse explicar o meu caso, mas eu busquei ao norte e ao sul, se eu pudesse encontrar o seu trono, explicar a minha situação, eu faria entender a minha tragédia, exporia a minha causa, apresentaria os meus argumentos ao Altíssimo, e ele ouviria, e ele me responderia, e eu ouviria a sua resposta, e com certeza eu entenderia o que ele me dissesse. Você percebe a ansiedade de Jó? Ele quer apenas ter uma audiência com o Eterno, poder falar e ser ouvido. Mas às vezes parece que Deus some. Ele se mantém silente. O que fazer quando do nada, por um longo tempo, Deus some? Na história de Jó, nós vemos que o que mais doía nele era essa ausência divina. O caso de Jó não foi um fenômeno isolado. Nas calamidades da vida, às vezes nos parece também que Deus sumiu. Ele não se importa mais. Enormes enigmas começam a nos fazer titubear da nossa fé. Um herói da fé que precisou lidar com o silêncio de Deus é o grande e querido patriarca Abraão. E se nós lermos as narrativas do Gênesis, nós veremos que sua história é uma história singular. Quando nós começamos no capítulo 12 de Gênesis, nós somos inseridos na história de Abraão. Ela é rápida, sem preâmbulo, sem justificativas. Deus aparece a Abraão fazendo promessas. E nas promessas de Deus, ele precisaria sair de sua cidade, Ur dos Caldeus, um dos berços da civilização antiga, e ir para uma terra prometida que Deus ainda haveria de mostrar. E nessa terra, Deus abençoaria as nações do mundo através de Abraão. Abraão obedece. E quando nós o vemos saindo de sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, indo para a terra que Deus lhe mostraria, nós percebemos que ele sai muito feliz, empolgado. Deus tem bênçãos preparadas para mim, para a minha família e para o mundo. O texto é muito interessante porque Deus fala assim: olha, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. E a narrativa segue a partir de Gênesis 12. Abraão vai ao Egito. Abraão se separa do seu sobrinho Ló por uma série de circunstâncias.
E nesse período da história, Abraão ainda era um sujeito jovem. Sua esposa, Sarai, também era uma pessoa jovem. E o nome dele nem era Abraão ainda, era Abrão nesse período. E então, a próxima vez que Deus aparece na narrativa para reforçar as suas promessas é lá no capítulo 13 de Gênesis. E no capítulo 13, a partir do verso 14, Deus fala assim: olha, porque toda essa terra que você vê, eu te darei a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a sua descendência. A promessa de Deus é de descendência. Muita gente virá de ti, Abraão, na mesma quantidade dos grãos de areia do pó da terra. Uma hipérbole divina com a ideia de tentar ilustrar o poder de Deus. Abraão, tenha fé, farei de você uma grande nação. A narrativa continua. Na narrativa que se segue, nós vemos uma guerra de 4 reis contra 5. Abraão se envolve numa guerra. Ló, seu sobrinho, é levado preso. Abraão leva os seus homens e resgatam seu sobrinho. E nós não sabemos com exatidão, não há um registro do tempo que se passou entre uma aparição divina e a outra, mas nós sabemos que é um período considerável. E Deus não apareceu mais. Ele veio, fez a promessa, saiu de cena e ficou por isso mesmo. Deus sumiu novamente. Não há registro de Deus explicando nada a Abraão. Não há registro de Deus falando como ele faria essa promessa acontecer. E você lembra que Abrão e sua esposa Sarai ainda eram jovens, mas o tempo passa, não passa? E o tempo passou. E Deus aparece novamente em Gênesis no capítulo 15. E quando Deus aparece no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança muito séria, muito séria. Deus diz a Abraão: meu querido, você vai ter uma grande descendência. Abraão responde a Deus falando assim: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Eu continuo sem filhos, e o meu herdeiro será o meu servo Damasceno Eliezer. A mim o Senhor não me concedeu descendência, e um servo nascido na minha casa é quem irá ser o meu herdeiro. O Senhor está reforçando uma promessa, mas o Senhor não me deu descendência. O Senhor não me deu filhos. Vai ser um servo, o filho aqui de um dos meus empregados, que vai ser o meu herdeiro. E aí Deus diz: não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então Deus faz algo ousado. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua posteridade. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra. E Deus é ousado porque antes Deus tinha falado para ele contar os grãos de areia da terra. Agora ele manda contar as estrelas. E se você já tentou fazer isso em algum momento da sua vida, você rapidamente descobriu que isso é impossível. Abraão, a sua descendência será uma descendência tão grande que você vai chegar a considerar impossível. Não sabemos novamente quanto tempo durou entre as conversas de Deus, mas o fato é que dessa vez passou bastante tempo. Deus sumiu. Deus não voltou a aparecer. E então a esposa de Abraão, Sarai, resolve ajudar a Deus, dar uma mãozinha. E a narrativa segue dizendo que Sarai ofereceu uma proposta a Abraão, falando assim: olha, tem uma serva minha, uma menina boa, é minha serva. Então você pode ter um filho com ela, porque o filho que vier dessa relação será meu, na verdade. A tentativa de ajudar a Deus. E é nesse contexto que Abraão, com 86 anos, recebe o seu filho Ismael. A ideia foi péssima e vocês já sabem disso. As consequências dessa ideia ainda estão presentes em nosso mundo, na descendência de Ismael e de Isaac. O ponto é que Deus fez silêncio por um tempo. E Abraão pode ter perguntado: Senhor, o que foi aquela conversa que nós tivemos, que o Senhor disse que eu teria descendência? Eu estou tentando ajudar, Senhor. O Senhor que não está me ajudando. E então, no capítulo 17 do livro do Gênesis, Deus aparece novamente a Abraão. Só que dessa vez,
nós temos um homem com a idade de 99 anos. E a idade avançada, Deus faz uma aliança novamente com ele, que iria o multiplicar extraordinariamente, e ele seria pai de numerosas nações. E Deus faz algo que na Bíblia, desde sempre, foi entendido como um símbolo final da aliança, que é mudar o nome de alguém. E Deus fala assim, olha, Abrão, que significa pai honrado, não será mais o seu nome. A partir de agora eu vou te chamar de Abraão, que significa pai de grande nação. Porque pai de numerosas nações te constituí. Te farei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. E uma das coisas mais lindas do Gênesis é que, apesar de estarmos falando de um tempo muito antigo, Deus faz algo que na antiguidade não existia. Deus faz uma aliança também com a mulher, com Sarai, esposa de Abraão. Deus faz uma aliança com a mulher, porque Deus ele olha para a mulher e a vê como um indivíduo. E fala assim, Sarai, a aliança é com você também. E Deus troca o nome de Sarai, que significa minha princesa, para Sara, que significa princesa. E fala assim, olha, eu vou te abençoar e te darei um filho. Sim, eu te abençoarei e ela se tornará também mãe de uma numerosa nação. Reis procederão dela, uma aliança também com a mulher. Então Abraão se prostrou em terra e riu. Ele riu de Deus. E ele disse consigo mesmo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos, isso não vai acontecer. E Deus de fato lhe respondeu, Abraão, Sara, tua esposa, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E o final da descrição do capítulo é a seguinte, e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou elevando-se. E imagina o que aconteceu depois disso? Deus fica em silêncio de novo. Tantas promessas, Deus aparece prometendo e nada acontecendo. Deus ficou em silêncio de novo. A narrativa segue. Mais um tempo de sumiço. Sara, já velha, estéril, porque da vida toda não teve filhos, era esterilidade. A menopausa já havia chegado a ela. O próprio Abraão não tinha mais vitalidade, como diz o livro de Hebreus, ele já estava amortecido na carne, ele já não tinha mais vitalidade. E aqueles dois velhinhos, eles pensam, Deus falhou conosco. E o pior de tudo, ele nos iludiu por anos, e por anos ele vive sumindo e não cumpre suas promessas. Imagina as perguntas que haviam na mente de Abraão e de Sara, sua esposa. São as mesmas que às vezes existem na nossa mente. Senhor, e esse monte de promessas que o Senhor tem aqui na Bíblia, quando é que elas vão se cumprir? Por que o Senhor está tão silente? Por que o Senhor não aparece? Por que o Senhor não dá satisfação? Por que o Senhor sumiu? Então Deus aparece novamente a Abraão. Mas dessa vez, Deus aparece de forma encarnada. E ele aparece no capítulo 18. Vem visitar Abraão. E de acordo com os costumes, ele chega e ele encontra Abraão e sua esposa na tenda deles. Abraão e sua esposa servem uma refeição para o Senhor. E enquanto eles estão conversando, a Bíblia quer deixar claro que era impossível eles terem filhos. Porque na descrição da Bíblia diz que Abraão e Sara já eram velhos, avançado em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Ela já não tinha mais menstruação, então é impossível. Não há mais possibilidade de ter filhos. Então, o Senhor faz novamente a promessa. Só que dessa vez não é Abraão quem ri da promessa, é Sara. Ela estava assim atrás da tenda e quando ela ouviu o Senhor falando, Sara deu uma risada e falou assim, Senhor, será que eu? E o anjo do Senhor, ele ouve tudo e ele diz assim, por que Sara está rindo ali atrás? Daqui a 1 ano eu vou voltar a ti e vocês terão um filho. E a narrativa continua. E a narrativa, ela passa pela destruição de Sodoma e Gomorra.
Abraão começa a peregrinar na terra de Gerar, mas quando nós chegamos ao capítulo 21 do livro de Gênesis, enfim Isaac nasceu. Um milagre. Realmente, em 1 ano Isaac nascera. Eles estavam muito felizes. E eles cumpriram o que Deus havia profetizado e colocaram o nome no menino de Isaac, que é uma onomatopeia de risada, para dar a ideia da alegria que eles tinham no coração deles. Eles estavam rejubilantes, tudo deu certo no final das contas, Deus cumpriu sua promessa. Aqueles 2 idosos tiveram um filho biológico, só que isso era impossível. Era impossível do ponto de vista humano, impossível do ponto de vista da ciência. Isso foi um milagre, é um milagre, é a única explicação possível. Tudo contrário às leis do nascimento, da biologia, da lógica, da razão. Eles tiveram um filho. E Deus agora fazia sentido. Deus agora parecia ser Deus de fato. Esse aí é o Deus que eu conheço. Ele é esse Deus aí que faz milagres. Esse é o Deus que eu conheço. Ele agora faz sentido, dá até para colocá-lo no bolso. Afinal de contas, ele ficou dentro da minha compreensão humana. Agora eu compreendo 100%. Eu entendi esse Deus. Mas aí, sem preparo, sem advertência, sem introdução, sem explicação, Deus aparece de novo a Abraão. E agora ele aparece no capítulo 22. E Deus aparece e fala assim: Abraão, este filho, tá vendo esse filho? Toma ele, pega o teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. Tem quase que crueldade na fala. Este filho, aquele que tu amas, pega esse que você ama e leva e o ofereça a mim em sacrifício. Não dava para duvidar. Abraão conhecia a voz de Deus, já havia aparecido tantas vezes, até pessoalmente. Foi Deus mesmo quem falou. Foi o mesmo que fez o milagre, ele que apareceu novamente e pediu isso a mim. E agora, imagine só o que Deus fez depois de dar essa ordem. O que ele fez? Sumiu de novo. E Abraão ficou sozinho com as perguntas, com ansiedade. Ao que parece, pela narrativa, ele nem chegou a contar a Sara. Ficou lidando ali com aquela percepção. Pegou o menino, alguns servos, reuniu tudo que era necessário para fazer o sacrifício e foi na direção da terra de Moriá. Quais são as perguntas que Abraão fazia? E agora? O que será da descendência prometida? O meu futuro depende de Isaac, o futuro das promessas de Deus depende de Isaac. O que Deus vai fazer? A esperança da minha vida vai morrer e será que eu confundi? Será que eu entendi direito? O Senhor Deus havia dito que as nações viriam de Isaac e como nós vamos fazer isso? E agora ele pediu Isaac em sacrifício. E aqui que surge uma fé de referência. É nesse contexto que nós vemos uma verdadeira fé. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Mesmo sem ver 1 milímetro à frente, ele creu que Deus cumpriria a promessa. A ponto de acreditar, como diz o livro de Hebreus no capítulo 11, verso 19, a ponto de acreditar que se Deus quisesse, Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos para poder cumprir a sua promessa. Ele creu, Deus vai cumprir a promessa, com ou sem Isaac. Se for necessário, ele ressuscita Isaac, mas a promessa será cumprida. E você pode estar se perguntando, no que Abraão baseou essa fé? Ela parece ser uma fé sem estrutura, uma fé vazia, uma fé irracional, mas eu posso lhe garantir, esta não é uma fé vazia e irracional. Ela é uma fé baseada num Deus que nunca falhara no passado. Abraão já tinha visto o milagre. Ele havia visto um bebê nascer de sua esposa, velhinha, já depois da menopausa, estéril. Ele viu um bebê nascer, ele não duvidava de mais nada.
Por essa razão ele manteve a fé, sabendo que Deus não falharia no cumprimento da promessa, porque Deus no passado não havia falhado em nenhum momento. E aqui eu me lembro de um texto. É um texto lindo que está no livro Eventos Finais, na página 72, que diz assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver que o Senhor tem efetuado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e o seu ensino em nossa história passada. Nós não precisamos temer nada em relação ao futuro, a menos que você tenha se esquecido do que Deus já fez no passado. Abraão não se esqueceu dos milagres do passado. Mesmo que ele não conseguisse entender a Deus e seus planos futuros, mesmo que a calamidade tivesse batido as portas, a memória dos atos divinos é o combustível para continuar avançando com esperança. É a memória. Mas nós podemos nos perguntar: o que Deus queria mostrar a Abraão com aquele pedido? E o que Deus queria mostrar a Abraão é que o futuro não depende de Isaac. O futuro não dependia de Isaac. O futuro de uma grande nação dependia exclusivamente de Deus, não de um ser humano, não de Isaac. Isaac era a bênção, não o abençoador. E aqui nós temos uma das mais maravilhosas lições da Bíblia. É que, por mais incrível que seja a bênção que Deus tenha nos dado, por mais incrível que tenha sido receber essas bênçãos que você tanto ama, a bênção não é maior do que o abençoador. Cuidado para não amar mais as bênçãos do que aquele que abençoou. Perder algo que Deus dá, mas não perder a Deus, é a mesma coisa que não perder nada. Porque o abençoador é maior do que a bênção. E aqui nós temos uma situação de muita preocupação, porque no mundo em que vivemos, as pessoas costumam amar mais as coisas, mais as bênçãos do que aquele que abençoou. Por amar a bênção, quando perde a bênção, acham que estão perdendo também o abençoador. Nunca nós vamos perder o abençoador, nunca. O futuro não depende dos nossos Isaques. O futuro não depende do seu trabalho. Então, mesmo que algo inesperado aconteça lá, fique tranquilo, o futuro não depende daquilo. O futuro não depende do nosso dinheiro. O futuro não depende dos nossos filhos. É duro, dolorido dizer isso, mas o futuro não depende dos nossos filhos. O futuro não depende de um cargo. O futuro depende de Deus. As calamidades e as perdas são lembretes de que coisas e pessoas não garantem o futuro. O Altíssimo é a nossa esperança. Mesmo que Deus resolva não responder algumas das nossas perguntas, isso não quer dizer que Ele não tenha controle em relação ao futuro. O futuro a Ele pertence. E aqui eu quero trazer à memória de alguns de vocês uma imagem que eu tenho certeza que a maioria aqui já viu, já vivenciou. A paternidade tem me trazido importantes lições. E uma das lições que eu aprendi foi num momento de tristeza para o meu filho e para minha filha. Quando a gente tem que levar os nossos filhos para fazerem um procedimento médico, principalmente algum procedimento como uma vacina que é um tanto quanto invasiva, nós já sabemos o que vai nos esperar lá, não sabemos? Para a criança, aquele é um momento de profunda dor e sofrimento. Pense, por exemplo, numa criança de poucos meses recebendo uma vacina, uma injeção, tirando sangue. Para aquela criança que não tem noção da existência do mundo, da plenitude do mundo, aquela é a pior dor que ela já viveu na vida dela, não é verdade? E para a criança, se ela pudesse dizer, ela acharia que aquela dor é uma dor de morte, ela está morrendo. É a pior dor que ela já viveu na vida dela, é a pior de todas.
E enquanto eu estava lá segurando meu bebezinho, chorando por conta da vacina, fiquei pensando, se ele conseguisse falar, o que ele me diria? Ele diria assim: pai, tá doendo e tá doendo muito. É a pior dor que eu já vivi na minha vida. Eu acho que eu não vou viver. Na verdade, eu acho que eu vou morrer. Mas sabe o que dói, pai? É que o senhor está quieto, está calado. E está ajudando, essa aí que eu vi de branco, achei que era um anjo, mas já estou achando que não é bem um anjo. E está ajudando ela a me machucar. Você não vai fazer nada? E talvez o bebê olharia para minha esposa e falasse: mãe, você também vai ficar aí passiva? Só colaborando com a tortura? O senhor não vai fazer nada? Vai ficar quietinho aí, só? O ponto é que, mesmo que eu tentasse explicar a um bebezinho qual é a relevância de uma vacina, será que ele ia entender? Não dá para explicar. Eu queria explicar para ele por que uma vacina é relevante. É uma dor momentânea que alivia uma dor muito maior que ele poderia ter, que de fato o levaria à morte. Eu queria poder explicar, mas eu não posso explicar, não dá para explicar. Então o que eu como pai faço? Eu me coloco presente. Eu abraço, coloco bem perto do meu coração. Se ele acordar à noite com dor, eu levanto, vou lá, medico, coloco compressa quente. É o máximo que eu posso fazer, estar presente ali, bem pertinho. Ele não vai entender ainda, mas é o que ele precisa para aquele momento. Sabe, essa é a relação que Deus tem conosco. Por vezes na nossa vida, Deus parece estar silente. Mas não é porque Deus não se importa, não é porque Ele não liga para conosco ou com a nossa dor, pelo contrário. É porque às vezes, mesmo que Ele explicasse, você não ia entender. Mesmo que Ele dissesse que essa dor é pequena, frente àquela que você poderia enfrentar, por isso ela é necessária nesse momento, você não ia entender e chamaria Ele de injusto. Por essa razão, mesmo que nós não entendamos as explicações, você e eu precisamos só nos lembrar de uma coisa: Ele não saiu de perto. É a dor que não está te deixando ver, mas Ele está bem pertinho, te abraçando bem perto ao peito, para te confortar e te consolar. Dentre os males, o menor é o que Ele tenta sussurrar, mas você não está ouvindo. Quando Deus parecer silente, não é porque Deus se esqueceu de você, é porque aquela fase vai passar um dia e você vai olhar para trás e vai entender os porquês do que você viveu. Então o que nós fazemos até lá? Nós não abrimos mão, nós não desistimos, nós não retrocedemos, nós continuamos firmes na nossa fé e na nossa esperança. Nós continuamos olhando para o céu e dizendo assim: Senhor, eu não abro mão de confiar, eu não abro mão de crer, eu não paro de caminhar pela fé, eu continuo acreditando, mesmo que o mundo desmorone, mesmo que o mar avance, mesmo que os tsunamis afoguem, ainda que meu peito não respire e o meu corpo se define, eu continuo a crer, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim.